Bem, galera do terceiro ano, nós vamos aqui pegar mais uma aulinha de população, tá certo? E nessa aula nós vamos estar também aqui comentando de dois capítulos com vocês. O GG11, que é Estrutura Econômica e DH da apostila Superteoria 3, e o GB07, que é da Estrutura da População, que é da apostila Superteoria 4. Então nós vamos estar falando de dois capítulos praticamente aqui nesta aula com vocês. Estrutura econômica da população. O que é a PEA? Né? A população economicamente ativa. A população economicamente ativa é a parcela da população acima de 14 anos de idade que participa de alguma atividade econômica. Isso aqui é uma definição do IBGE. Mas é importante deixarmos claro que se nós analisarmos o Estatuto da Criança e do Adolescente, o trabalho abaixo de 16 anos é configurado como trabalho infantil, tá certo? Nós temos aqui a população economicamente inativa, que é aquela que não está inserida no mercado de trabalho. É o aposentado, é o estudante, é a dona de casa. Mas é importante deixar bem claro para vocês que isso para o Brasil não funciona muito bem, porque tem muitas pessoas que aposentam e continuam no mercado de trabalho como forma de complementação de renda, e tem muito estudante que tem que trabalhar para poder ajudar dentro de casa. E até mesmo as donas de casa fazem algum trabalho, né, de artesanato, por exemplo, para poder estar ajudando a sua família. Então, essa ideia de PEI no Brasil, ela é uma ideia um pouco equivocada. Nós temos o desempregado ele pertence à PEI, ele faz parte do chamado exército de reserva. É aquela mão de obra que está ali disponível que a qualquer momento, né, o empresário poder estar utilizando. Mas esse exército de reserva, esse desempregado, não é interessante que o nível seja muito elevado, né? Por quê? Porque um elevado nível de desemprego, isso pode fazer com que haja um aumento ainda maior do setor informal ou até mesmo da marginalidade. Nós temos basicamente dois tipos de desemprego. Nós temos o desemprego conjuntural, que é aquele desemprego provocado por crises econômicas, e o desemprego estrutural, que é aquele desemprego provocado por máquinas. Aqui nós temos uma imagem, né, de desempregados com a placa crise, seria o desemprego conjuntural, tá certo? Como vocês podem observar, aqui nós temos pessoas, né, com esmolas, pedindo esmolas, desempregados, tá certo? E nesse caso é provocado por uma crise econômica, mostrando que na verdade eles têm até que se modernizar, tá bom? E aqui nós temos um desemprego, pessoal, estrutural, né? Ou seja, a máquina tirando vários postos de trabalho. Esse é o desemprego estrutural provocado por máquina. Então a pessoa vai ter que praticamente se readequar ao mercado de trabalho, procurar uma nova profissão. Setor informal, também chamado de mercado informal, é aquela atividade econômica que não é legalizada, certo? Então, ou seja, ela não possui, tá certo, registro, não há arrecadação de impostos e nenhum tipo de tributo, certo? O problema do setor informal é que ele diminui a arrecadação feita pelo Estado, tá bom? E outra coisa, acaba incentivando a pirataria, tá certo? Não respeitando direitos autorais e nenhum tipo de patente. E eles ocupam exatamente áreas com grande circulação de pessoas, próximo a rodoviárias, escolas, tá certo? Feiras livres, local que tem grande concentração de pessoas, tá bom? E o subempregado? O subemprego é aquela pessoa que trabalha, tá certo? Abaixo do salário mínimo, tá bom? Ele ganha abaixo do salário mínimo, exercendo cargas de trabalho além do necessário, em condições praticamente não tão adequadas ao desenvolvimento daquela atividade. Então, eu chamo isso de subempregado. Quais são os setores da economia que nós temos? Os setores básicos são esses aqui, primário, secundário e terciário. Por favor, não promovam o processo de abreviação, tá? Não abrevie, tá certo? Tem muito aluno que tem mania de colocar o número ordinal primeiro, segundo e terceiro. Não, primeiro é primeiro, primário é primário, são coisas distintas, tá legal? O setor da economia primária, ele agrupa atividades econômicas, né, relacionadas à produção de matéria-prima, né, como, por exemplo, a agricultura, pecuário, extrativismo e a pesca. Já o setor secundário seria uma atividade de transformação, tá, como a construção civil e a indústria. O setor terciário é aquele de atendimento ao público, de prestação de serviços, como comércio, transporte, escolas e hospitais. O quaternário e o quinário, eles praticamente estão dentro do setor primário, secundário e terciário, tá bom? Nós temos aqui o quaternário, serviços altamente intelectuais, tá certo? Como investigação, desenvolvimento e inovação. Podemos colocar, por exemplo, aqui as empresas de marketing, por exemplo,
tá bom? E o quinário seriam praticamente relacionados que às ONGs, né? Que seriam serviços sem fins lucrativos. Como nós podemos observar, aqui nós estamos analisando o setor primário, secundário e terciário da população economicamente ativa do Brasil. Até 1940, a maior parte da população brasileira estava trabalhando no setor primário da economia, mas depois começou a sofrer uma redução, como vocês podem observar aqui, ó. Começou a ter uma queda, não é isso? Tá? Por quê? Por causa da mecanização do campo, a introdução de técnicas modernas. E olha o que aconteceu com a população economicamente ativa no setor secundário, começou a aumentar, porque foi o início do processo de industrialização do Brasil. Mas a indústria não consegue absorver toda aquela mão de obra que vinha do campo. Então, a grande parte daquela mão de obra ia para o setor terciário, principalmente porque o setor terciário exige menos qualificação do que uma indústria. Tá certo? Para o comércio, por exemplo, você não precisa ter uma pessoa de alto nível educacional, tá certo? Tá? Você pode pegar uma pessoa com baixo nível educacional, tá bom? Agora, para trabalhar dentro da indústria, é necessário que essa pessoa tenha uma certa qualificação. E observe que na década de 80, a população economicamente ativa no setor secundário para de crescer, por causa da crise econômica que o Brasil estava sofrendo, tá certo? Da chamada década perdida, e também o processo de robotização da atividade industrial. Mas observe que, ultimamente, a maior parte da população brasileira está no setor terciário, o que nós chamamos de terceirização da produção. O trabalho infantil, vamos lembrar que o trabalho infantil ele é condenado, né, no Brasil. Nós temos o decreto de lei 6.481, de 12 de junho de 2008, que proíbe o trabalho infantil. Se nós pegarmos o Estatuto do Trabalhador, do Estatuto da Criança e do Adolescente, o trabalho abaixo de 16 anos é configurado como trabalho infantil, tá certo? Então, ele é proibido. Outra coisa é a questão do trabalho escravo. Com relação ao trabalho escravo, pessoal, houve um problema sério aqui no Brasil, porque houve uma mudança na nossa legislação trabalhista, e segundo essa mudança, ela ia favorecer a questão do trabalho escravo. Mas a Organização Internacional do Trabalho, ela fez uma convenção, a Convenção número 29 de 1930, tá certo? Que diz o seguinte: trabalho escravo é aquele trabalho forçado ou compulsório, tá certo? Ou serviço exigido de uma pessoa sob ameaça de uma sanção. Ó, se você não trabalhar, eu te mato, eu vou invadir sua casa, vou pegar os seus bens, tá certo? E a pessoa não se ofereceu espontaneamente, ela foi forçada a exercer aquela atividade. Sua exploração pode ser feita por autoridade do Estado, pela economia privada ou pessoas físicas, ou seja, o próprio Estado também pode contribuir para o trabalho escravo. Aqui nós temos, né, a publicação da Lei Áurea, né, no jornal Gazeta de Notícias, de 3 de maio de 1888. É importante deixar claro para vocês o seguinte: a escravidão ela foi abolida. Ela foi abolida, certo? O negro ganhou a sua liberdade, mas é importante deixar claro que ele não ganhou direitos civis, certo? Ele não ganhou direitos civis. E o que mais chama a atenção é que, mesmo após a abolição da escravatura, o Brasil ainda continuou adotando o trabalho escravo. É tanto que, em 7 de dezembro de 1940, o nosso Código Penal, certo? Que é o Decreto de Lei número 2.848, no seu artigo 149, ele condena, tá certo? Ele condena o trabalho escravo. Agora, olha só o que acontece. Se nós pegarmos aqui nesse artigo 149, ele diz o seguinte: o Código Penal prevê que jornada exaustiva e condições degradantes são trabalho escravo. Só que houve uma mudança no artigo 149, tá certo? De 2017, onde diz o seguinte, que a portaria do Ministério do Trabalho retirou das características de escravidão essas duas situações. Então, isso aqui, né, jornada exaustiva e condições degradantes, não configura mais trabalho escravo no Brasil. Agora, se o fiscal flagrar essas condições, só poderá atuar se houver restrição de liberdade. Aí eu pergunto para vocês, tá? Você acha que uma pessoa em sã consciência vai trabalhar de forma exaustiva em condições degradantes porque ela quer? Ela foi ameaçada, tá certo? E detalhe, o fiscal tem que fazer um boletim de ocorrência para caracterizar o fato, tá certo? Então, isso aqui foi muito questionado,
tá certo? Quando houve essa mudança do artigo 149 do decreto número 2.848 do Código Penal. Índice de Desenvolvimento, o IDH. O IDH foi criado em 1994 pela Organização das Nações Unidas para avaliar o desenvolvimento de um país. Observar que desenvolvimento é diferente de crescimento. Desenvolvimento está mais associado às questões sociais, enquanto o crescimento está associado mais à questão econômica. Não adianta você crescer se você não tiver desenvolvimento social. Vamos pegar o caso da China, né? Um país que tem um crescimento econômico muito grande, mas do ponto de vista social, há grandes mazelas sociais. Agora você pega uma Noruega, uma Suécia, uma Dinamarca, os países nórdicos, não tem grande crescimento econômico, porém socialmente são países, né, bem evoluídos, como a própria Nova Zelândia, por exemplo. Quais são os critérios para o levantamento do IDH? Analise 3 critérios: saúde, onde avalia-se aqui a expectativa de vida, a educação, onde avalia-se o tempo escolar e a taxa de alfabetização, e a renda per capita, onde você pega o PIB e divide pelo número de habitantes. Problema da renda per capita: ela não mostra para nós como essa renda foi distribuída. Não mostra para nós como essa renda foi distribuída. Nós temos basicamente 3 níveis, né, de DH. Há aqui uma subdivisão, mas são 3 níveis básicos. De 0 a 0,499 DH é baixo, de 0,5 a 0,799 DH é médio, de 0,8 a 1 esse DH é alto. O Brasil possui ultimamente o IDH alto. Como nós podemos observar, olhem só vocês o seguinte aqui, tá? Aqui é de 2018, está faltando uma análise de 2019, tá certo? Porque por aqui o IDH do Brasil está médio, 0,761. Mas, se eu não me engano, no estudo de 2019, o IDH do Brasil já era na casa de 0,803, ou seja, um IDH considerado alto. Índice de Gini. O índice de Gini foi criado pelo matemático italiano Gini para avaliar a distribuição de qualquer recurso. O que chama a atenção é que no IDH ele varia de 0 a 1. Só que quanto mais próximo de 1 no IDH, melhor. O índice de Gini também varia de 0 a 1. Só que quanto mais próximo de 1, pior é a distribuição daquele recurso. O que nós estamos observando desde o Plano Real, quando houve ali a estabilidade da nossa economia, combate à inflação, é que o nosso índice de Gini ele tende a estar diminuindo, mostrando que a distribuição de renda no Brasil está sofrendo uma melhora. Aí nós temos aqui a política, né, do Plano Real de combate à inflação e depois no governo Lula, a partir de 2003, com a questão da transferência de renda, como Bolsa Família e a melhoria do salário mínimo. Aqui nós temos a comparação, né, mundial do IDH, coeficiente de Gini, PIB e homicídios. Observe uma coisa interessante: os países que têm melhor IDH e melhor coeficiente de Gini, tá certo? São aqueles países que terão menores taxas de homicídios na população. Veja aqui a Noruega, 2,3 homicídios por cada 100 mil habitantes, Suíça, 0,6. Então, quanto melhor o IDH e melhor a distribuição de renda, menor é a taxa de homicídios. Ou seja, violência não se trata apenas com investimento em polícia, também são investimentos sociais. Isso também é segurança pública. Índice de exclusão social. Esse índice de exclusão social, ele é um índice que também varia de 0 a 1, só que agora, quanto mais próximo de 1, menor vai ser a exclusão. Aqui nós analisamos vários indicadores, como a pobreza e o desemprego, o nível de escolaridade e a vulnerabilidade infantil. Nesse caso aqui, essa vulnerabilidade infantil, eu analiso se essa criança está mais vulnerável a uma doença, à violência, tanto doméstica quanto das ruas, tá certo? Isso tudo tem que ser analisado. Se essa criança ela está na escola, principalmente em período integral, você reduz o índice de vulnerabilidade e melhora o seu índice de exclusão social. Ou seja, você vai reduzir a exclusão social que tem no seu país. Aqui nós temos a proporção de pessoas abaixo da linha de pobreza, tá certo? Aqui no caso o IBGE é aquele que considera que a pessoa pobre é a pessoa com rendimento de até R$ 406 por mês. Tá certo?
ou seja, em torno de 5,5 dólares por dia, tá bom? Então, isso aí são pessoas que estão abaixo da linha de pobreza. Observem que a população que possui maior índice de pobreza está localizada na região norte do Brasil, tá certo? Aqui no Pará, o Amapá, o estado do Amazonas e do Acre, como também estados como Maranhão, Piauí, tá certo? E aqui o estado de Alagoas, tá bem? No Nordeste. Nós temos aqui, um trombadinha, né? Ele falou, não, sou 85% analfabeto, 90% abandonado, 14% ser viciado e 60% deficiente de coordenação motora. Ou seja, aqui está mostrando para nós a grande exclusão social que existe. Ou seja, as pessoas muito fácil, né, apontar, tá legal, para as pessoas marginalizadas, mas não criar condições para que elas possam ter melhorias sociais e possam participar efetivamente do mercado de trabalho e da sociedade brasileira.